Mais uma vez, a paz do Senhor. Existe um teste de personalidade muito usado na psicologia, chamado DISC. E eu, como um alto I, eu gosto muito de fazer uma forma de demonstração lúdica, a ministração que nós vamos fazer hoje. Eu trouxe um vasinho aqui, todo mundo consegue vê-lo? Vou levantar ele um pouquinho. Ele está cheio de quê? De quê? De frutos. Amém. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Amém? Eu vou orar. Paizinho querido, eu me coloco à disposição do Teu Espírito nessa hora. Porque eu sou vaso de barro, sou pó desta terra, eu nada sou. Senhor, não adianta ter palavra de conhecimento e sabedoria, se ela não for vinda e instruída pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa tomar a minha vida agora, que da minha boca não saia nada de mim, mas que tudo venha do Senhor. Deus, nós estamos aqui para receber essa palavra, que o nosso coração encontre, ó Deus, essa semente que será lançada, terra fértil, ó Pai, para que possamos produzir aquilo que agrada o Teu coração. Eu te agradeço por mais uma oportunidade, Pai, e te peço agora que o Senhor possa estar me cobrindo com Teu sangue. Me ajude, Senhor Jesus, neste momento, ser comigo, que eu diminua e que Tu cresças, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero dividir essa palavra com vocês hoje, porque nos últimos 4 meses, o Senhor tem feito uma reforma em mim. E essa palavra falou tanto ao meu coração, que eu falei, Senhor, eu quero dividir isso com o Teu povo, porque algo tem acontecido nos últimos tempos. Nós temos terceirizado o nosso relacionamento com Deus. E eu acho que nós aprendemos isso nessa correria, onde nós terceirizamos tudo, nós entregamos algumas coisas que são relevantes, importantes, para que nós possamos fazer mais coisas. Mas nós não deveríamos fazer isso com o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento é você com seu colega de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Você às vezes fica muito mais tempo no seu trabalho do que na tua casa. Nós ficamos tanto tempo com alguns colegas que eles nos conhecem bem e nós também os conhecemos. Mas isso não nos leva a ter intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque intimidade é tempo gasto, mas com o Senhor é tempo investido. Muitos de nós não sabem o que está escrito aqui, e nós aceitamos e recebemos Jesus há tanto tempo. Muitos de nós temos aceitado qualquer tipo de palavra, temos ouvido tantas ministrações, porque o YouTube, as mídias, as redes sociais nos dão acesso a elas, como nunca houve, e por isso nós ficamos preguiçosos e paramos de ir para o quarto fechado e termos tempo de intimidade com o Senhor. Às vezes nós admiramos com pregações, choramos, nos derramamos diante de uma palavra que está completamente contrária ao que o Senhor tem nos instruído. Oséias diz que nós padecemos por falta de conhecimento. O Senhor tem nos convidado a um lugar que Ele nos ensinou. Jesus foi um exemplo de ensino sobre isso. Jesus vivia no meio da multidão, mas Ele se afastava todo o tempo. Mesmo que Ele tinha os chegados, Ele se afastava para estar junto com o Pai. Ali, nós só vamos entender essa sinergia, essa intimidade em João 17. Quando Jesus rasga o coração, declarado lá em João, até pelo próprio apóstolo, quando Jesus fala a respeito do povo dele que somos nós, e ali em intimidade, Jesus rasga o coração e conversa com o Pai ao nosso respeito.
O Senhor nos chama nesta hora, neste dia de hoje, para que você possa voltar a ter um lugar com Ele de intimidade. Para que a gente possa parar de ter essa preguiça espiritual, de achar que nós só vamos conhecer Deus nos cultos de domingo. Domingo deveria ser um lugar de ser o manjar, o pudim, a sobremesa. Mas não é nos altares, não é nos cultos, nas células, não são nos encontros que nós vamos conhecer sobre Jesus. Nós vamos conhecer sobre Jesus num quarto fechado, num lugar íntimo, porque intimidade é estar desnudado. Sabe o que é isso? Você está completamente nu perante a Ele. Ele conhece tudo a seu respeito e você desejando conhecer a respeito dele. Nós precisamos conhecer quem é Ele, porque nós estamos chegando naquele século que Ele diz que até os deles seriam enganados. Nós estamos com o coração completamente presos a essa terra. Nós temos falado sobre autoridade como se a autoridade fosse para este lugar. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre algo que é celeste, que é sobre a eternidade. Mas nós temos colocado todo o nosso esforço em vitórias que são para cá. Mas nós não vamos poder levar absolutamente nada. Eu vou começar essa palavra. Eu queria que vocês abrissem comigo, inicialmente, em Lucas 13. E nós vamos ler a partir do 5. Eu queria que vocês colocassem agora no lugar de dependência de Deus. O Senhor quer que a gente seja fiel no propósito e na missão que Ele nos entregou, sem nos desviarmos daquilo que é principal para nós. Eu sempre digo que quando Deus coloca a vida da gente em um lugar que é o centro da vontade dEle, Ele nos dá a unção necessária para que nós possamos tomar a decisão correta para este lugar. E hoje Ele quer nos colocar no lugar correto. E eu vou falar a respeito de raízes. E depois nós vamos entender porque eu trouxe essa planta aqui. Se eu pudesse dar um título para essa ministração, eu ia dizer sobre raízes curadas. Eu queria perguntar para vocês hoje, como estão as suas raízes? E nós vamos ler. Eu lhe digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Corte-a, por que deixá-la frutificar nesta terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém? Aleluia. Essa palavra queimou no meu coração de uma maneira, porque eu me converti com 15 anos e eu nunca entendi o que o Senhor queria revelar para mim até esses últimos dias. Antes da gente entrar nessa palavra, eu quero, na forma natural, explicar para vocês o que significa raiz. Raiz é uma parte da planta com função de absorver nutrientes e água, como também fixar, sustentar o vegetal em um local. Em algumas plantas, a raiz tem uma função também de reservar alimento. A semente é o meio de propagação do vegetal e nela que se encontra o embrião. Caule, o ramo, possui função de sustentação da estrutura da planta. Ela é um transporte de nutriente, tanto para as folhas como para a raiz. E o fruto é o material
que abriga a semente e promove a sua dispersão. Eu sou apaixonada pela Bíblia, porque a Bíblia traz analogias para o nosso entendimento. Jesus faz analogia na Bíblia por várias vezes a respeito de árvores e frutos. Vocês já perceberam? O quanto a Bíblia toda fala a respeito de árvore e de fruto. E diz algo, que a semente é a palavra de Deus. Amém? Sobre esta palavra, eu quero dizer algo para vocês. Eu passei minha vida inteira, as pessoas falando para mim, que eu precisava ser, enquanto em Deus, uma árvore frutífera. Amém? Alguém já ouviu sobre isso aqui? Levanta a mão. Nós sempre ouvimos falar que nós precisamos ser frutíferos. E a palavra diz que eu preciso dar frutos. Amém? Só que eu quero trazer uma revelação essa noite para a igreja. Deus não está de olho no seu fruto. Deus está de olho na sua raiz. Amém? E eu vou comprovar na palavra isso. A primeira coisa que eu gostaria que vocês abrissem agora é Lucas 8, 10 a 15. Aqui diz assim, desculpa, não, é isso mesmo. Diz assim: ele disse, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob as pedras são os que recebem a palavra com alegria e quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seus caminhos são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e elas não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que nos últimos 3 meses, o Senhor começou a requerer de mim algumas coisas que Ele nunca tinha me pedido. E eu comecei a questionar, porque o Senhor falou assim para mim, que queria que eu desse fruto. E eu fiquei tão entristecida com isso, porque eu perguntei: Pai, desde quando eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador, eu tenho dado fruto? Nada até hoje me parou, nem as decepções, nem as coisas que eu pensava que eram corretas. Eu sempre fui voltada para a obra, eu sempre separei, eu sempre estive com o Senhor em primeiro lugar. Eu nunca parei, ministerialmente falando. Se estava em igreja, se não estava, na minha casa, na praça, onde fosse, eu frutificava. Porque eu tinha um amor e uma paixão por Jesus. Eu tenho, que é algo que eu não consigo conter. Ele é o primeiro lugar para mim, sempre será. Até que Ele me disse algo que eu nunca tinha conhecido até então. Que isso não é fruta, isso é folhas de figueira. Fruto, amados, não é para o outro. Frutos é para Deus. As folhas que são o nosso serviço. As folhas é o nosso ministério. As folhas são a obra que você faz para Jesus.
Sabe aonde está isso? Ezequiel 47, por favor, vamos abrir. Ezequiel 47, 12, diz assim: árvores frutíferas de todas as espécies crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todos os meses produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Para que a gente possa entender melhor isso, nós vamos agora para João 15. E é Bíblia mesmo, amados. Nós vamos andar na Bíblia. Em João 15 diz assim, muito conhecida essa passagem, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho dado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Aleluia. O fruto, amados, está em Gálatas. O fruto está em Gálatas 5:22. Você sabe o que é fruto? Fruto significa amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto é aquilo que você é em Deus. Sabe por quê? O Senhor disse que muitos diriam, Senhor, Senhor, e Ele diria, eu não vos conheço. Mas antes disso, Ele diz assim, que esse mesmo que Ele diz não reconhecer, fariam muitos milagres, expulsariam demônios, estavam no ativismo religioso, fazendo grandes coisas para o Senhor. Porém, eles eram cheios de folhas, mas eles não tinham fruto algum. O seu fruto é a sua intimidade com Deus. Quando você está doente e você vai lá fazer um boldo, quando você quer dar uma desinchada e você pega ali um hibisco, quando você pega uma cidreira para acalmar, você pega o fruto ou a folha? As folhas é o seu serviço, a sua dedicação ao ministério. É tudo aquilo que você tem como autoridade, que você recebeu como dons e talentos. Mas eu conheço e tenho conhecido cada vez mais pessoas ativas na obra, que estão com a sua casa completamente destruída. Pessoas que têm ganhado almas no mundo e perderam sua alma. Pessoas que estão o tempo inteiro dentro das igrejas, fazendo a obra. Pessoas que estão a serviço do reino, que pregam de forma maravilhosa, que ao pregar, milhares caem e recebem a palavra de Deus. Almas sendo ganhadas, mas que a sua vida está destruída, com depressão, pastores que nós temos visto o tempo inteiro em suicídio, famílias que na sua casa os seus filhos estão perdidos, e nós estamos chamando fruto de obra, sendo que fruto é relacionamento e intimidade. E eu queria te dizer o que é cava. Nesta palavra, eu quero dividir aqui. Quando João diz quando João 15 diz sobre a videira, nós estamos falando que a videira é Jesus. Deus é o agricultor. O ramo somos nós. Somos os filhos. As folhas é o seu serviço. O fruto é aquilo que você se tornou diante de Deus.
palavra de Deus que diz que o nosso fruto será um dia provado. Eu te pergunto, como nós temos reagido quando as pessoas nos ferem? Quando nós somos provados na tribulação, na angústia, na escassez, na ausência daquilo que nós temos clamado e o Senhor não tem respondido, como você e eu temos reagido? Isso é cava. Essa parábola é tão maravilhosa que diz assim, que quando ele é questionado sobre a terra, diz, vamos cortar, porque essa terra, ela é boa. Ou seja, porque uma terra boa tem uma árvore que só tem folhas e não tem fruto algum. Tem uma outra passagem, não precisa abrir, eu vou ler. Lá em Mateus 21, 18, 22, que diz que de manhã Jesus, voltando para a cidade, teve fome. E avistou uma figueira perto do caminho. Jesus dirige-se a ela e diz que não achou nela nada, senão folhas. E disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O Senhor tem chamado o povo dele para ser frutífero, para ter frutos que levam para a eternidade. Observa o quanto nós temos encaixado Deus na nossa história de vida. É assim, nós não temos tempo para Ele. Nós estamos numa velocidade em que você chega no final do dia para ler a Bíblia. E quando você lê, você cai em sono profundo. O cansaço é tanto que você não dedica mais nada a Ele. E aí a gente tenta organizar a nossa vida secular para que sobre tempo para a gente ter tempo com Deus, sendo que na verdade deveria ser o contrário. Porque é que nós não deixamos de cumprir coisas tão importantes, por exemplo, como as nossas atividades seculares. Quem é que tem que chegar 8 horas no trabalho e não chega? Quem é a dona de casa que sabe que a sua família está chegando na hora do almoço e não tem a mesa posta? Quem é que somos nós que temos atribuições necessárias para ser feitas e nós não temos feito? Eu quero te dizer que no mundo secular, na nossa vida do dia a dia, nós não deixamos de cumprir os compromissos que nos cabem, mas nós não temos colocado Jesus nisso. Ele não é prioridade na minha vida e na sua. Porque nós estamos vivendo tanto discurso, tantas canções lindas, maravilhosas, tantas emoções, choros, mas nós não temos levado a sério aquilo pelo qual Jesus nos ensinou. Por que eu tenho que achar lugar para Ele, sendo que na verdade eu deveria achar lugar para todas as outras coisas depois dEle? O Senhor está nos chamando a atenção, porque Ele está olhando para mim e para você e está buscando fruto. Ele está buscando fruto em nós. Ele quer saber se você tem domínio próprio ou demônio próprio. Porque todos nós, no momento do aperto, temos chamado o demônio que há em nós. Ele se manifesta o tempo inteiro. E nós temos falado que temos o Espírito dele. Mas na hora de sermos provados, o que tem saído de nós é o pior de nós. E Jesus está dizendo nesta noite que Ele vai cavar. Ele começou a me cavar. E para me cavar, você sabe o que Ele fez? Ele sabia que enquanto eu estivesse aqui, eu não ia parar de fazer as coisas para Ele. Eu amo fazer os chás, eu amo estar no meio das mulheradas, eu amo de pregar a palavra dele, eu amo fazer isso o tempo inteiro. Se deixar o tempo inteiro eu estou falando de Jesus. Quem me conhece no Instagram, o tempo inteiro eu estou publicando, e as pessoas sabem como eu sou, mas o Senhor não estava interessado em todas as almas que eu estava ganhando. Ele não estava interessado em todos os chás, os cafés, casamentos que estavam sendo restaurados. Ele estava interessado em que cada dia mais eu me perdia nisso. Amém? E Ele falou assim: arruma 2 malas que eu estou te levando. Eu jurava que ia morrer. Todas as vezes o Senhor falava assim: arruma suas malas que eu estou te levando.
Teve um dia que eu fui ministrar num chá, eu estava lá no fundo, uma senhora de coquinhos chegou perto de mim e falou: eu preciso te entregar uma palavra. Eu falei: amém. Aí eu pus a minha mão, ela falou assim: eis que Deus te diz que as suas malas serão arrumadas neste tempo. Eles estão contando os dias nos dedos da sua mão, mas não te preocupe, porque Ele cuidará dos seus. Eu falei: eu vou morrer mesmo, porque onde irei eu que o meu povo não vai? Eu sou mãe de 4 filhos, lá em casa nós temos 5, minha cunhada mora conosco, é como se fosse uma filha para mim. Eu vivo pela minha casa, meu marido é o meu sacerdote, meu pastor. É o meu ministério principal, a minha casa. Quando o Senhor falou: arruma tua mala, que eu vou cuidar dos seus, pensei, começar agora a orar: Senhor, faça que nem fez, Senhor, com teu servo, me dá mais 15 anos. Eu entrei em desespero, comecei a chorar. Falei: Deus, será que eu vou embora? E quem disse que eu tinha coragem de dividir isso com alguém? Acho que eu falei só com a minha mãe. Falei: mãe, acho que eu vou embora. Mas você sabe o que era? O amor de Deus foi tão tremendo que Deus me levou para ficar sozinha. Tem 6 meses que eu moro sozinha em Brasília, de segunda a sexta. E eu estou vivendo os dias mais extraordinários da minha vida com Deus. Sabe por quê? Porque na dor, na solidão, eu detesto ficar só. Eu nem consigo comer sozinha. Eu tenho um problema tão sério que eu não consigo fazer comida para mim. O Senhor me separou de tudo e de todos os meus amigos, tirou todas as minhas amizades, todas aquelas que eu vivia todos os dias, tirou meu marido. É a pessoa que eu sou grudada. Quem conhece eu e o Aldo sabe que nós somos, é um negócio, como dizem meus filhos, né? Eles não estão aqui hoje, mas é insuportável de ver. Eu não tenho quem conversar, eu não falo com ninguém, eu falo sozinha com Jesus agora. Todo mundo fala: eu não nada não, estou falando sozinha. O Senhor me tirou de tudo, sabe por quê? Porque Ele estava me cavando. Porque Ele disse: filha, embora você tenha feito tudo isso, eu não tenho encontrado fruto em ti. Eu não tenho encontrado em você o que eu preciso, que é o teu caminho para comigo na eternidade. Eu quero você para mim, eu tenho ciúmes de ti, eu quero que você tenha intimidade comigo, que você escute o que eu estou dizendo. É para isso que eu te trouxe aqui, para te revelar segredos. Quando eu te aperto, quando as coisas te faltam, quando as coisas saem do eixo, você se mostra e me entristece. As suas raízes não estão sadias. Você precisa entender que eu estou te cavando para trazer de você o que é que tem em mim. É isso que eu estou de olho. Eu estou de olho nas suas raízes, porque é elas que te trarão numa entrada no céu. Para ganhar almas eu levanto quem eu quero, mas para que você entre, eu preciso cavar seu coração. E foi isso que aconteceu comigo. E aqui diz, e eu creio muito que ali era uma defesa entre o agricultor, era uma conversa de Deus, Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo falando: Deus, dá mais um tempo, eu vou cavar. E na hora que eu cavar, eu vou cuidar. E você sabe o que é cava? Arrependimento. O Senhor começou a gerar em mim arrependimento. Quanto tempo você não se arrepende das coisas que você tem feito? Das coisas mínimas. Sabe por quê? Porque a gente considera pecado é adultério, é assassinato. Mas aquilo que você não perdoa, a sua mentira, aquilo que você, sabendo que pode fazer o bem, não faz, que a Bíblia chama de pecado. Aquilo tudo que você todos os dias tem feito, nós não temos nos arrependido diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente passa o dia e nem pensa nisso. Se a gente não tem tempo de falar com Jesus, quem dirá se arrepender? E nós estamos fazendo coisas tão excepcionais, tão maravilhosas, mas dentro de nós está todo tomado. São ervas daninhas. É o perigo da cegueira espiritual, daquele que não escuta mais Jesus falar no interior, porque ele não quer saber do teu fruto, ele quer saber, sabe do que? Das suas raízes. E eu vou dizer a respeito dessa planta, eu sou apaixonada nessa planta, sabe por quê? Esse fruto que está aqui, ele não morre.
Eu matei a minha, mas foi por excesso de zelo. Mas eu quero te falar que no normal, eu matei ela inteira. Mas o Senhor me deu ela de volta. No normal, essa arvorinha só precisa de água. Amém? Isso é um fruto. A primeira vez que eu vi, eu falei, gente, que fruto lindo. E eu peguei ela e comi. Não tinha gosto de nada, mas eu comi. E aí eu achei essa planta de novo na floricultura. E eu fiquei tão apaixonada, porque Jesus estava falando sobre folha, sobre fruto. E eu vi ela no meio de um monte, sozinha. E gritei, eu e a Jade, fui lá, peguei, agradeci, Deus, obrigada. Era uma alegria de ver ela. A menina falou assim, já te deram alguma instrução a respeito dessa folha? Dessa planta? Eu falei, não. Ela falou assim, então eu vou te dar. O nome dela é mata-cavalo. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque essa fruta é altamente venenosa. E eu comi, mas tudo bem, eu tô aqui. Eu falei, sério? Ela falou, sério, ela tem essa beleza, essa atração toda. Mas ela é venenosa. Se você comer, você vai morrer. Se gato comer, vai morrer. Você tem cachorro? Eu falei, tem. Gato? Tá, então não pode, porque vai morrer. E se criança tiver, não tenha. Não compre. Aí eu fiquei pensando. O nosso fruto, qual é? Será que o nosso fruto alimenta ou mata? Porque a palavra de Deus diz que o fruto traz vida. O seu fruto tem trazido o que de vida para as pessoas? Porque o Senhor diz que nós somos luz para o mundo, nós somos sal da terra, mas não é pelo que você fala, não é pelo que você faz, é o que você é nele, porque é impossível você ser nele e as pessoas não verem Jesus. Quantos de nós temos julgado a aparência? Quantos de nós olhamos e dizemos, isso aí não é de Deus não. Não está fazendo nada, não faz a obra, fica lá sentado. Pois eu quero te dizer que pode ser uma grande surpresa para você. Porque nós não sabemos o quanto essa pessoa tem vida íntima com o Senhor. Mas nós olhamos para essas pessoas e as condenamos. Porque nós vemos diferente de como o Senhor nos vê. E para encerrar, tem algo que o Senhor falou no meu coração com muita força. Ele disse que nos últimos dias nós temos gritado enquanto Ele nos cava. Porque a única maneira de você saber o que tem dentro de você é na pressão da vida. Muitas portas sendo fechadas, perdas de pessoas queridas, perdas de emprego, N coisas acontecendo, a pressão vindo, as coisas parece que estão totalmente em desordem. Uma porta de trabalho que não abre. Uma doença que a gente não esperava. E a gente está chamando isso de levante do inimigo. E eu quero te falar que isso é cava. Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados. Se Jesus te ama, Ele vai te cavar. E Ele vai cavar fundo. Mas você sabe por que Ele vai te cavar? Para Ele salvar você de si mesmo. Porque nós temos achado que somos algo, nós não somos nada. Quantas pessoas têm tomado o nome de Jesus através de títulos? Quanto nós temos destituído o sacrifício na cruz, dizendo que nós estamos pagando o preço. Preço de quê? O preço já foi pago na cruz. Nós não pagamos preço algum. Esse preço foi pago com sangue. Nem que você quisesse, você pagaria ele novamente. Eu quero te dizer, igreja, que nós precisamos nos voltar de novo para o mesmo lugar, que é o lugar de intimidade, lugar onde você confessa que você não é, que você fala, Deus, realmente eu não sou humilde, realmente eu não tenho mansidão, realmente eu venho vivendo uma vida de máscara, onde as pessoas acham que eu sou uma coisa, mas eu sei de fato quem eu sou. Eu não consigo perdoar, eu sou murmurador, eu reclamo se está bom, eu reclamo se está ruim. Eu não consigo ser agradecido, eu não tenho domínio próprio quando, por exemplo, eu estou no trânsito, quando alguém me contraria, quando eu preciso ter misericórdia.
Quem dirá o amor? Sabe por quê? A Bíblia diz que o amor é o elo perfeito. E diz que Deus é amor. E no mundo o amor se esfriaria. Quando diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria, quer dizer que nos últimos tempos Deus se esfriaria. E eu quero te dizer que existe muito cristão morto. Morto sem saber, porque a obra, as folhas estão brilhando, reluzindo, mas na estação apropriada, a raiz não está mais tocando o ribeiro de águas. Não há mais fonte que jorra para dentro desta árvore. Eu quero dizer que quando Deus te cava, Ele está dizendo que Ele ama você, porque Ele ainda acredita que você pode dar fruto. Ele está dizendo que Ele não nos esqueceu. Ele está dizendo que Ele se preocupa nos mínimos detalhes conosco, porque Ele não quer que você se apegue a essa terra. Por isso que Ele te chama estrangeiro. E eu sempre uso muito espanhol. Se você conversar com o espanhol, você vai saber que ele não é daqui. Porque ele, mesmo que ele fale português, ele meio que enrola a língua. Aí você olha e fala, esse menino não é daqui. E quando Jesus diz que nós somos estrangeiros nessa terra, significa que qualquer pessoa que te vê vai entender que você não é daqui. Mas quantos de nós temos ganhado os confins da terra e esquecido de Jerusalém? Quantos de nós temos ido ao confim da terra esquecendo que nós temos que passar por Samaria? Nós temos ansiado a ir, é o tal do ide, vai, e a sua casa padecendo. Porque pregar para os parentes, falar de Jesus para o pai, ganhar a alma do marido, isso é cava. Sabe por quê? Porque Ele te conhece no fruto. Ele sabe quem é você. É muito mais fácil ganhar o mundo inteiro às vezes do que ganhar um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Porque nessa casa parece que isso é encargo e responsabilidade de outro. Você é para os confins da terra, mas o Senhor deu uma ordem. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Os confins da terra vai chegar, de qualquer jeito vai chegar. Mas eu quero dizer que inicialmente, antes de você pôr o ide para fora, olhe para você. Olhe para que você se tornou, porque o Senhor, o fruto é para Deus. Qual é o fruto que você está dando para Ele? O fruto não é para você dar para ninguém, é para Deus. Ele quer se alegrar, Ele quer sorrir pela sua vida. Ele quer saber, esse meu filho, cavado no mais profundo, ele é meu, ele faz parte de mim. E para encerrar, eu quero que você abra Jeremias 17. Jeremias 17, 5, 10. Eu vou encerrar com essa palavra que diz assim. Eu vou ler aqui, né, que é melhor. Assim diz o Senhor. Não, eu não dou conta. Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, diz o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando fruto.
Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, sondo os pensamentos e ponho à prova os corações. E eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Para encerrar, eu quero dizer algo. Vocês, cavar é igual sondar. Você sabe o que é sondar, pastor? Eu fui atrás do dicionário. Sondar significa explorar ou medir por meio de sonda. Sonda é um aparelho que perfura o solo em níveis de profundidade. O Senhor diz nessa palavra que Ele sonda o seu coração. E eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor não conhece você? Se o Senhor conhece você, para que Ele precisa te sondar? Se Ele diz lá no Salmo 139 que Ele escreveu os seus dias, todos eles, do começo ao fim, sem que nenhum ainda existisse, por que o Senhor diz em Jeremias que Ele sonda seu coração? Eu quero te falar. Sondar e cavar é a mesma coisa. Sondar é quando o Senhor perfura o seu coração, para que você veja o que há nele. Quando nós somos provados, quando o Senhor fere o nosso coração, quando o Senhor fere, porque em Jeremias 18 diz que o vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou, ou seja, estragou na mão dele, não estava na mão de qualquer um. O vaso estava na mão do próprio Deus. Você se estragou na mão do próprio Deus. O Senhor manda te dizer que quando Ele sonda você, Ele perfura teu coração com esses sentimentos que nós temos quando nós somos provados, que é a provação, a tribulação, a angústia, fome, escassez, dores, mágoas, decepções. É para que você entenda qual é o seu fruto. Nessa hora, o que sai de você não é na hora que você está feliz, que você está contente. Não é na hora que você é abençoado, que as portas se abrem, que a chuva seroja molha a tua terra. Não, não, não. Não é essa hora que você conhece a seu respeito. Você conhece o seu respeito na hora que essa sonda, que é Deus, perfurando o seu coração, mostra o que você é capaz de pensar, o que você é capaz de fazer, quem você é de fato. O Senhor está sondando todos nós. E essa sonda dói. Porque põe para fora tanta coisa. Quando o Senhor me sondou, Ele trouxe à minha memória coisas que eu chorava, indo e voltando de Brasília. E quando eu cheguei para contar para o meu marido tudo que Deus estava falando para mim, daquilo que eu estava deixando de fazer, daquilo que eu era, gente, eu chorava. E eu não parava de chorar, e eu me arrependi tanto. Foi algo assim, o Senhor falava comigo de tudo aquilo que Ele me concedeu, e eu esqueci dele enquanto cheguei em Canaã. Porque o problema não é o deserto, o problema é Canaã. O gigante não está no deserto, o gigante está em Canaã. Canaã é o seu momento de tranquilidade, de calmaria, de paz. Nós temos aqui clamado tanto por esse momento, mas nós precisamos ter fruto para passar por ele. Nós temos a capacidade genuína de nos esquecermos de Jesus. Nós nos acostumamos com a presença. Nós temos o próprio Deus em nós. Ele nos sonda e nos conhece. E nós temos ousadia de muitas vezes falarmos coisas que Ele sabe que nós não somos, porque nós perdemos o temor. E o temor está em conhecê-lo. Se nós soubermos quem Ele é, nós nunca mais ousaremos não frutificar. O Senhor está dando uma chance para nós esta noite, para que a gente possa declarar
Diferentemente do que nós estávamos muitas vezes pedindo, desce a chuva, abençoa, traz, Senhor Jesus, prosperidade. O Senhor está pedindo outras coisas. Humilhe-se na minha presença, considere que tu és pó, tu és vaso de barro em minhas mãos. Venha até a casa do oleiro, deixa eu imprimir a minha identidade em ti, deixa eu imprimir as minhas digitais, deixa eu te fazer de novo. Ele está à porta e bate. Não é sobre serviço, sabe por quê? Porque quem é apaixonado por Jesus não vai parar nunca de fazer nada para Ele, é impossível. Porque quando você é apaixonado por alguma coisa, você vai fazer, independente das suas condições. Se você tem carro, se você tem dinheiro, se você tem tempo, vai achar tempo. Eu me lembro perfeitamente, na loucura da minha vida, eu falar: Deus, me dá tempo, para eu ter tempo contigo, abre uma janela no meu tempo, eu quero viver para o Senhor. E é maravilhoso, porque eu passo por uma janela sobrenatural, e eu não sei de verdade como é que eu faço para fazer tanta coisa para Ele. Mas isso é serviço. Porque Ele disse que estava triste comigo, porque eu tinha me esquecido do principal. Vai para o seu quarto, em secreto me busque. Em secreto fale comigo, se rasga. Fale o que você precisa, mas deixa eu tratar você. Deixa eu curar suas feridas. Pare de desejar as coisas dessa terra. Volte-se para mim. Aprenda de mim. Tenha prazer na minha lei. A lei não é regra. A lei é o amor. É amar Ele acima de todas as coisas. Nós temos confundido tudo, porque nós temos terceirizado o nosso relacionamento com Ele. Não é simplesmente ler a Bíblia, é meditar e fazer ela ser vida. É devoção, sabe o que é isso? É dizer assim: eu não posso agora, eu não faço isso agora, eu preciso dEle. É colocar a sua vida de novo no eixo principal. É Ele primeiro. Ele é o mais importante, não é você. E a gente não sabe porque tanta coisa dá errado. Sabe por quê? Porque muitas coisas que vocês estão fazendo e eu está fora do centro da vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a vontade dEle é para o céu, não é para essa terra. Encerrando, eu passei no hospital esses dias. 2 dias atrás, né? Eu passei muito mal, senti uma dor no coração muito forte. E uma pressão, e aí meu marido ficou louco, falou: bora pro hospital. Cheguei lá, e nós vimos uma cena, na verdade não foi eu que vi a cena, foi o Aldo. Uma senhora, sozinha, uma senhora mesmo, de idade, tremendo todinha, um monte de gente, eu nunca vi tanta gente no hospital. E a mulher passando mal, tremendo, ruim, branca, perto de morrer, todo mundo vendo a cena, olhando para ela, não fazendo nada. O Aldo meio que endoidou lá, enlouqueceu, pegou água para a mulher, falou: ela está passando mal, essa mulher precisa entrar, não dá para ela ficar aqui. E a menina: tá, eu vou atender ela agorinha. A senhora não está entendendo, não é agorinha, é agora. Pega essa mulher, leva lá para dentro, põe oxigênio nela, faz alguma coisa. Apatia total, sabe o que é isso? Nós não temos mais o olhar de Jesus. Porque Jesus, quando olha, Ele olha para a gente lá dentro. Ele se preocupa com pessoas. Ele preocupa com aquilo que é necessário. E aí eu fui lá para dentro fazer a triagem, ela estava deitada. Eu falei: a senhora está sozinha? Ela falou: estou. Eu falei assim: cadê você? Você tem alguém? Ela falou: tenho, filha. Meu marido está trabalhando, meu filho está trabalhando. Mas eu estou aqui, ainda bem que eu consegui chegar até no hospital. Eu falei assim: você conhece Jesus? Ela falou: conheço. Eu falei: então a senhora tem tudo que a senhora precisa. Mas você sabe o que eu estou dizendo? Aquela hora Deus me trouxe um pensamento. Eu não sei, até aquele momento do leito, quanta coisa aquela mulher já viveu, quanto ela já trabalhou, quando ela já se dedicou, quantas coisas ela já viveu, quantas viagens, quantos carros, se ela teve a casa que ela sonhou.
Mas eu quero te dizer que naquele estado ali, ela só era ela e mais ninguém. Era ela e Jesus. Quero te falar que é só isso. Um dia eu lendo Eclesiastes, eu fiquei impactada. Eu lia para o Aldo e parecia que eu estava lendo Eclesiastes pela primeira vez. Eclesiastes diz que tudo é vaidade, tudo é passageiro. Observa como o nosso coração está preso nessa terra, quando a única coisa que a gente faz é ter velocidade, desejo de ganhar as coisas, desejo de ser melhor. E as nossas pregações são todas fundamentadas para as coisas dessa terra, autoridade para as coisas dessa terra, coisas para as coisas dessa terra. Vamos vencer, tenha vitória. E se você morrer agora, o que você tem feito com as suas raízes? Ligue ela novamente ao ribeiro de águas. Amém? Jesus nos fala que nós temos um lugar que é o céu, que é a nossa cidadania. Eu não estou dizendo aqui para ninguém deixar de trabalhar, até porque eu trabalho muito. Eu estou dizendo que a prioridade não pode ser essa. A prioridade, o seu coração não pode estar nos desejos daqui. Tem que ser nele, para ele e por ele são todas as coisas. Ele quer nos trazer um renovo nesta noite. Ele está sondando aqui, coração. E ele diz que tem sondas que estão doendo, que estão acabando. Ele diz que está perfurando corações agora. E ele diz que ele vai perfurar. Mas por amor. Ele te ama tanto. E quando você estiver passando pela prova, lembra da cava. É pelo amor. É para que você possa ter fruto. Para que você possa entender da bondade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio. É para você fazer Jesus sorrir. Para você ser melhor. Não para o outro, não para o que ele vê em você. Não. Mas para o Jesus, para o Senhor. Ele pagou um alto preço. Foi de graça para nós, mas para ele custou. Custou dores. Mas para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. Mas era uma vida verdadeira. É uma vida que de fato vive Jesus. Não que somente fala. O Senhor vai pôr à prova tudo aquilo que nós falarmos. E tudo aquilo que fizermos. Um dia nós vamos prestar conta. Mas não é sobre essa conta. É sobre que, independentemente do que está acontecendo com você, Ele é. Se a porta está fechada, Ele é Deus. Se ela abrir, Ele é Deus. Mas enquanto ela estiver fechada, lembre-se que é amor dEle por ti. Porque eu tenho certeza que nas maiores tribulações que você já viveu, você está sentado aqui, porque o poder dEle aperfeiçoou você. Essa é uma noite de arrependimento. Sabe, de arrependimento assim? De quando você falha com alguém e você fala assim: nossa, me perdoa por não ter ido ali naquele dia, me perdoa por não ter feito daquela maneira, me perdoa por ter falado o que eu não devia. Davi é considerado homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não pecava, é porque ele arrependia. Porque ele arrependia e ele dizia que preferia cair na mão de Deus, porque ele não queria se ausentar da presença. Deus pode fazer o que o Senhor quiser comigo, mas a sua presença esteja comigo na minha vida agora. A presença do Senhor está neste lugar, a unção do Espírito de Deus está aqui. O Senhor sonda o teu coração. Ele passeia no nosso meio. Ele escuta as suas orações. Ele te ama.